Olá, gente! Vamos mais continuando nossas aulas? Nós vimos na última aula passada, as revoluções inglesas, o fortalecimento do parlamento. E nesse fortalecimento do parlamento vai gerar a grande divisor de águas da Inglaterra e do mundo do século XVIII, a Revolução Industrial. Será que é uma revolução ou uma evolução do meio de produção? O que é que vocês acham? Hein? Anote aí, bote aí. Evolução da tecnologia, evolução das indústrias, ou é uma revolução? Vamos ver isso agora, tá certo? Então vamos aqui no primeiro momento. Quem foi a pioneira do processo? A Inglaterra. Mas por que a Inglaterra? Devido à acumulação primitiva do capital. Mas que acumulação é essa, professor? Boa pergunta, boa indagação. Acumulação primitiva do capital com as riquezas que exploraram das navegações. Vocês lembram nas revoluções inglesas que foi criado os atos de navegação? E nesses atos de navegação, a Inglaterra vai ter a maior frota de guerra para sua defesa e, consequentemente, de comércio. Então nós temos aí o comércio. Dentro desse comércio, a Inglaterra vai acumular riquezas com a venda de escravos. Olha aí, com o ouro brasileiro. Então ela vai reinvestir esse capital na tecnologia. Aqui é a antiga Inglaterra. O processo inglês do desenvolvimento, claro, mas o antecedente dele, a estrutura da Idade Média. O antigo artesão. Mas, professor, eu posso chamar ele de artesão de ofício? Sim, ofício é a profissão dele. Então agora vai haver uma necessidade do mundo terem escalas produtivas dentro do processo das etapas de produção. Aí nós vamos ver o que é. Conceitue a Revolução Industrial ou a evolução do meio de produção. Conjunto de transformações econômicas, olha aí, eu falei com a acumulação primitiva do capital, tecnológicas, sociais, impulsionaram a formação de quem? De uma produção manufatureira. Manufatureira de quê? Uma parte manual e uma parte máquina. Inicialmente o artesanato, daqui a pouco a gente vai ver, viu? As fases artesanato, dessas etapas de produção, manufatura e maquinofatura, ou produção em série, que é assim comumente trabalhado. O cunho industrial, qual é a importância dele? Tá certo? A gente vai ver a partir daqui, olha aí. Olha os fatores que eu citei agora há pouco. Primeiro fator, acumulação de capital. Repetindo o que foi aí? Isso, acumulação primitiva do capital. Segundo, cercamentos, inclusive. Opa, cercamento? Chamado cercamentos do campo. Anotem isso aí. O que foi o cercamento do campo? Cercamento do campo é a retirada da agricultura ou a substituição das áreas agrícolas por criação de ovelhas. E isso vai acontecer o quê? E o camponês vai para onde? Claro, o êxodo rural. Veja só, o êxodo rural. As pessoas saem do campo porque vão ficar sem trabalho e vão procurar trabalho na área urbana. E, consequentemente, será uma grande mão de obra para a produção industrial. Um dos fatores que beneficiou também a Revolução Industrial. Disponibilidade de mão de obra. Olha aí, ligado aos cercamentos dos campos. E a ovelha, professor? Para que criar ovelha? E alimento não é mais importante? Bora usar a visão capitalista, gente. Agora é o capitalismo. Morreu o mercantilismo. Então, nesse processo do capitalismo, eu vou criar ovelhas, a ovelha vai me dar lã, e essa lã eu vou fazer a primeira indústria têxtil do mundo. Então, o marco histórico, historiográfico da Revolução Industrial Inglesa, indústria têxtil. Então, aquela ovelha, eu tiro a lã eu transformo em tecido, e esse tecido eu vendo ao mundo que não produz. E vou ganhar muito dinheiro e vou comprar o subproduto, abrindo e fechando aspas, que é o alimento. Eu vou ter apenas aquele necessário para a subsistência daquelas áreas. Jazida de minérios, olha aí, supremacia naval, eu falei agora há pouco, né? Com o quê? Com atos de navegação durante as revoluções inglesas e desenvolvimento da tecnologia, claro, óbvio da tecnologia. Olha aqui, gente, pronto. A gente dividiu, tá? Período também chamado Era do Carvão e do Ferro, cuidado, a primeira revolução industrial, depende do autor. Tem autores que botam 1750, outros botam 1760. Ambos estão corretos, porque é o divisor de águas da transição.
Então, a maioria bota 1760, tá? Até 1860. A era do quê? A era do carvão e do ferro. Por que carvão? Gente, a tecnologia vai ser a máquina a vapor, o tear, depois vem mecanizado o vapor. Vai surgir o quê? Os barcos a vapores, né? Eu tenho aqui Inglaterra em primeiro lugar, depois vai para França, Bélgica, Estados Unidos, mas essencialmente século XVIII, pioneira Inglaterra. Por isso que a gente colocou como no nosso material pioneirismo inglês da Revolução. Energia, carvão mineral, maquinário, ferro fundido, máquina a vapor, indústria têxtil, olha aí que eu falei agora há pouco, a importância. Por quê? Mas espera aí, lá no Oriente não tinha seda? Gente, a seda é muito caro, é uma especiaria cara, se torna um produto muito caro. E o tecido de lã é muito mais rentável, muito mais barato a produção. E depois é que vem o algodão, que em breve, tá bom? Péssimas condições de trabalho, que a gente vai ver isso para o trabalhador, a má remuneração. Capitalismo industrial. Olha aí, gente, capitalismo industrial eu posso chamar de monopolista, financeiro ou selvagem, tá? Predomínio da lei de oferta e procura sem interferência dos governos. Para a gente entender esse processo de fases, a gente bolou isso aqui, ó, tá? Bora dar uma definição do que a gente falou anteriormente. Conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais caracterizada pela pressuição de energia física, ou seja, humana. Eu, em vez de estar lá com o meu tear movimentando com as mãos, eu estou botando ele a máquina, movimentando a vapor, depois a máquina é eletricidade. Ou seja, o que precisava 10, 20 homens, eu tenho uma máquina. Então eu vou tirar meu lucro em cima do trabalhador, tá? Energia física pela mecânica e da ferramenta para a máquina, a manufatura pela máquina, ou seja, pela fábrica, né? Aí vamos lá. Artesanato, trabalho individual, e eu posso também chamar de artesanal ou doméstico. Ainda hoje, bora pegar um exemplo. Bora pegar um exemplo bem simples. Aquelas pessoas que em sua casa ou no fundo de quintal, por exemplo, eles fazem produtos químicos. Um exemplo, sabão, líquido, detergentes, e a família está ali. Aquela senhora que faz salgadinhos, que faz bolo hoje, que faz tortas para vender, é artesanal. Ela, o familiar, ajuda ela, não é isso? Aquela costureira que quase está extinta, ela pega o tecido e ela bota na máquina e ela produz. Ela, bem dizer, ela é dona do seu meio de produção. É individual, ferramenta manual, tá? E aqui tem a manufatura. Poxa, você deve ter pensado, me conceitue artesanato. Eu vou dar um conceito básico e super legal para o Enem, como também para o SSA. O artesanato é a forma mais antiga de produção. Ela vem desde a pré-história. O homem no Paleolítico, o homem no Neolítico, ele não trabalhava lá os objetos, a pedra, a madeira, o osso é artesanato. Bora pegar hoje aqueles que nós chamamos de hips, nessas feirinhas, que é maravilhoso. Ele pega objetos, por exemplo, ele pega o cobre, o fio de cobre, e transforma em lindos brincos, colares, bijuterias em geral. Tá bom? Divisão do trabalho, a manufatura. Mas conceitue, professor, a manufatura? Vou conceituar agora, de forma simples e super legal. É a divisão do trabalho por etapas. Um trabalhador faz uma parte, o outro faz outro. Me dê um exemplo? Opa, vou dar um exemplo agora. Os sapatos artesanais, manuais. Um faz o molde e o outro ponteia na mão. A maioria dos nossos sapatos que compramos hoje são industrializados, em série. O manual não. E a qualidade do que é feito pelo artesão é fascinante, não é? Divisão do trabalho, produção industrial. Aí você já tem a segunda revolução para a terceira revolução industrial, que a gente vai ver mais adiante. Nós vamos nos deter entre essa e essa. Olha as etapazinhas, olha que quadro massa. Olha, etapas de industrialização. Tá? Não são etapas. Por que, professor, etapas? Porque é o desenvolvimento tecnológico que vai ampliando. E as fases? Primeira revolução industrial, 1750 para 60 até 1860. Chamada Era do Carvão e do Ferro, e a Segunda Revolução Industrial, 1860 a 1914, com a Primeira Guerra Mundial. Essa é chamada Era do Aço e da Eletricidade, que a gente vai ver mais adiante. Olha aí, também chamada de familiar, eu já citei há pouco. Eu estou conceituando para ajudar no seu aprendizado. Fiquem bem atentos nesse vídeo aula, viu? Que daqui a pouco vocês vão fazer o quê?
Aí os exercícios no Formos, tá? Artesão tinha o domínio de toda a produção, matéria-prima até o produto, tudo era dele, tá? Manufatura, o artesão reunia as oficinas, olha aqui, olha a diferença do manual individual, familiar, ela ali fazendo com a rocazinha, olha a família dividindo o trabalho aqui na sapataria, tá? E aqui já o desenvolvimento, olha o grande, todo mundo conhece, né? Esse tempos modernos de Chaplin, né? Que representa a segunda revolução industrial. Então, trabalho manual, porém, instrumentos de trabalho em manual, ritmo do trabalho imposta pela força humana. E, por fim, mecanizada, uso de máquina a vapor, impondo o ritmo acelerado. E depois, energia, tá bom? Olha aqui as fases. Olha aqui que a gente botou para ficar mais focado, né? O trabalhador da manufatura e o mesmo jovem aqui, já outro, na maquinofatura da indústria de tecelagem. Muito mais rápido, né? O artesão, gente, vamos supor, você chega para ele e diz assim: eu quero que você produza um sapato, pode durar semanas para ele produzir ou meses. Agora, vá na indústria, em um dia ela produz centenas ou até milhares de pares de sapato. Claro, mais rápido a produção, o custo cai, mais lucro ele vai ter, não é isso? Manufatura, de novo, relembrando, olha aí, trabalho manual, mais artesão, trabalhador participa de toda a etapa do trabalho e não é disciplinado o seu tempo. Ou seja, o que é disciplinado é na industrialização. A maquinofatura, utilização de máquinas, divisão do trabalho, produção em série. O que é em série contínua? Um carro. Não faz um carro, ele faz dezenas ou centenas ou milhares durante um mês. A produção contínua, tá? Dinâmica de tempo. Então aqui você já vai controlar o tempo. O artesão não, ele faz com cuidado, aqueles retoques. Por isso que normalmente a mão de obra, se você for comparar uma roupa feita por uma costureira, uma boa costureira, a uma roupa que você compra pronta aí nessas lojas, claro que da costureira, ela vai fazer a medida pelo seu corpo. A gente vai nessas lojas, a gente vai vestindo até o que dá na gente, não é isso? Aqui é a primeira invenção, né? A máquina Pradenar, que isso aí vai ser um know-how da Inglaterra. Tá certo? Para poder ir para uma fase extremamente importante, que é essa daqui, ó. Olha aí. Desenvolvimento da Revolução Industrial. Gente, aí eu paro. Aquele questionamento que eu fiz com vocês no início, é uma evolução industrial ou uma revolução? Fiquem pensando, vamos refletir, hein? Espírito capitalista. O que é espírito capitalista dos empresários? Gente, lucro. Lucro. Eu tenho que ter lucro em cima do trabalhador, do sistema. Aperfeiçoamento do meio do processo de produção. Claro, quanto mais máquina, mais tecnologia, o produto mais rápido e, consequentemente, eu vou ter mais lucro em menos tempo. Maior produção, claro. Menor custo possível, claro. Mercados mais alargados, ou seja, ele vai atender a uma grande parte do que a Inglaterra fazia. A base da indústria têxtil dela servia para o mundo, inclusive o Brasil, dependia dela. Então, os tecidos eram ingleses. Então, o mercado consumidor era inglês. Tá bom? Aqui já vem a questão da segunda, para a gente fazer essa analogia. Veja só. A gente despertou conforme o Enem. Competência 5, habilidade 2, tá? Fiquem atentos. Segunda Revolução Industrial, 1860 a 1914, na Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Aliança entre a ciência e a técnica. Veja só. Ciência e técnica. Então a historiografia da Revolução Industrial é extremamente importante, porque ela começa a nos dar a base para que a gente compreenda a sociedade em seu todo. Investimento nas investigações científicas, novos inventos, aperfeiçoamentos técnicos e desenvolvimento de tecnologias. Olha aqui. Progresso cumulativo, ou seja, acumulado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou incentivar minha produção. E nessa captação de produção, eu vou perceber que essa evolução da revolução industrial, ela realmente é eficaz. Porque a Inglaterra, aquela ilha, com relação a outros países, é pequena. E ela conseguiu concentrar um capital e investimento na ciência tecnológica e aperfeiçoamento. Aí você pergunta, peraí, e aquelas máquinas anteriores? Eles vão fazer o quê, gente? Ele vai vender a países subdesenvolvidos, como o nosso, Brasil, como outros países. Então, se eu tenho agora uma máquina que é de tear
mecânico a vapor, eu vou agora ter um de energia elétrica, aquela anterior minha, que para mim está obsoleta, não serve, eu vendo para outros mercados que não têm tecnologia. Veja só como a coisa é, não é isso? Então eu tenho aqui, por isso que é chamado progresso cumulativo. E para fecharmos esse nosso momento de hoje, que na nossa próxima aula a gente vai continuar o nosso assunto, tá certo? Utilização de novas fontes de energia, vapor. Gente, se é vapor, eu vou precisar de carvão. Então eu tenho que ter reservas de carvão para suprir minha necessidade industrial, que é a principal fonte de energia. Por enquanto, a energia elétrica ainda não foi descoberta. Durante a primeira Revolução Industrial, durante a segunda Revolução Industrial, desenvolveu-se as novas fontes de energia. Aí a gente vai ver o petróleo e seus derivados e a eletricidade. Tá? É aí que a gente vai ver na nossa próxima aula. Um forte abraço. Fiquem bem atentos. Vamos continuar nesse ritmo maravilhoso, que na outra aula a gente continua.